Olá, o meu nome é Mariane Esteves Tonetti, eu sou advogada e tenho pós-graduação em Direito Administrativo. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os princípios do direito administrativo e sobre a organização administrativa. Vamos começar falando de dois princípios que são basilares para o direito administrativo. Vou começar pelo princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Pessoal, o próprio nome já diz, supremacia. Supremacia significa superioridade, privilégio, ok? É isso que vocês precisam associar. Para ficar mais fácil, eu vou citar algumas características da administração em que a gente pode visualizar este princípio. Nos contratos administrativos, a administração ela pode reincidi-los unilateralmente. Então, a gente pode visualizar este princípio, não é? A administração ela pode também revogar os seus atos quando inoportunos e anular os seus atos quando ilegais. Ela tem prazos processuais diferenciados e a administração também pode desapropriar um imóvel, seja por não cumprir a sua função social, seja por utilidade pública ou por interesse social, certo? Eu citei alguns exemplos em que a gente visualiza a supremacia, superioridade da administração em frente ao particular. E o outro princípio que eu citei, o da indisponibilidade do interesse público, o próprio nome já diz, indisponibilidade do interesse. A administração, ela não pode abrir mão do interesse público, ela tem que atuar visando o interesse coletivo, não o interesse de um X ou de um Y, mas o interesse de todos, certo? Pessoal, temos esses princípios que são primordiais para o direito administrativo, mas também temos os princípios elencados no artigo 37. Vocês sabem me dizer quais são eles? Muito bem. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A inicial de cada princípio forma a palavra LIMP. Com isso, fica mais fácil a memorização. Concordam comigo? Eu quero então, pessoal, que vocês se reúnam em grupos. Cada grupo irá ficar responsável por um princípio. E daqui 20 minutos nós nos reuniremos novamente e eu irei fazer perguntas orais aos grupos. O que eu quero que vocês me digam? Eu quero que vocês apontem o conceito desses princípios, certo? Eu quero que vocês me apontem as principais características e, se possível, me tragam exemplos, certo? Vamos lá então. Turma, vocês fizeram a pesquisa? Então vamos lá. Quem estava com o princípio da legalidade, o que conseguiu pesquisar? Muito bem. O princípio da legalidade no direito administrativo, diferente daquele princípio elencado no artigo 5º, que a gente só não pode fazer o que a lei proíbe, na administração é diferente. A administração só pode agir quando a lei permitir, quando estiver no texto legal. Caso contrário, ela não pode estar agindo, correto? Vamos então para o próximo princípio, que é o da impessoalidade. O próprio nome já diz, a administração ela deve agir de uma forma impessoal. Ela não deve visar beneficiar X ou Y, não. Ela deve agir imparcialmente. Concordam comigo? Impessoal. Então, quando o prefeito nomeia o seu cônjuge para um cargo em comissão, é agir de forma impessoal? Não. Então, a gente verifica que ele está infringindo um princípio administrativo, o princípio da impessoalidade. Qual que é o próximo? Vocês se lembram da palavra limpe? Limpe. Então, vem a moralidade. Moralidade, o próprio nome já diz. Agir moralmente, agir com boa fé, certo? Então, se tem um funcionário de uma repartição pública que está namorando com outro funcionário, ao invés de estar atendendo o pessoal que está na recepção aguardando, isto é moral, é correto? Não.
Então, está sendo infringido este princípio administrativo. Concordam comigo? Então, vamos para o próximo. Publicidade. Este princípio é muito importante. Significa que a administração ela não pode agir de forma secreta. Ela deve agir de forma transparente. Quer dizer o quê? Se eu vou, por exemplo, até uma repartição pública e solicito um certificado, a administração deve me fornecer. E se ela me negar, eu posso entrar com um remédio constitucional chamado de habeas data, certo? Então, vamos para o próximo, que é o princípio da eficiência. Eficiência, o próprio nome já diz. A administração ela deve agir de forma eficiente, com celeridade, com eficácia, correto? Um exemplo, a avaliação de desempenho é um exemplo deste princípio que eu acabei de citar. Pessoal, eu quero que vocês pesquisem melhor estes princípios na casa de vocês, devido à importância que eles possuem para o direito administrativo, correto? Mas vamos mudar a temática da aula. Agora a gente vai falar sobre a organização administrativa. Sabemos que a administração direta é composta pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, não é mesmo? Então, quando essa administração direta descentraliza os seus serviços, ela forma a administração indireta. Vale ressaltar que quanto mais especializada for o serviço prestado, se ela criar um ente especificamente para desenvolver atividade X, esse serviço irá ser mais eficaz, irá ser um serviço de melhor qualidade, compreendem? Então, pessoal, agora eu quero que vocês se reúnam em grupo de 3 pessoas e eu quero que vocês apontem quais são esses entes da administração indireta. E após pesquisar quais são esses entes, eu quero que vocês me apontem algumas características, ok? Então, vocês têm 10 minutos para estar executando esta tarefa. Pessoal, fizeram? Então, quais são os entes da administração indireta? Autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Vocês conseguiram traçar algumas características? Quais são elas? Sim, a primeira delas é que elas só podem ser criadas mediante a lei específica e extintas também através de lei. Ela tem finalidade pública ou ela pode ter outra finalidade? Exato, ela tem que ter finalidade pública. E o patrimônio se confunde com o da administração direta? Muito bem, não deve se confundir. Os entes da administração indireta possuem patrimônio próprio. Vocês só conseguiram traçar essas características? Então, eu quero que vocês tracem mais características e façam esta tarefa em casa. Me tragam mais características desses entes, devido à grande importância que possui. Agora, para a tarefa de casa, teremos isso, traçar as outras características e também quero que vocês façam um mapa mental. Como eu disse, eu citei os entes, começamos com a autarquia. Eu quero que vocês façam um mapa mental, coloquem a autarquia no centro do mapa, apontem as espécies e as principais características. Na próxima aula, a gente irá efetuar a correção das outras características que vocês vão me apontar e também do mapa mental, ok? Muito obrigada!